bom dia! Bom dia! Mais uma vez aqui estamos juntos para a nossa leitura. Deixa eu só fazer aqui os ajustes iniciais para que possamos seguir com a nossa leitura. Fazer aqui alguns ajustes. Ok. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura, a mais um dia em que estaremos juntos na sala do conhecimento, na sala onde nós conhecemos mais de Deus, conhecemos mais do nosso Senhor Jesus e através da sua palavra. Se você está aqui hoje pela primeira vez, saiba que nós estamos em um plano de leitura bíblico anual. Em um ano, nós estaremos lendo a Bíblia toda. Hoje é o 10º dia, não é isso? 10º dia. Todos os dias às 5h57 da manhã, em ponto, nós entramos. Eu dou aí esses 2-3 primeiros minutos para que as pessoas sejam notificadas e cheguem aqui também para a nossa transmissão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo ok? Você pode colocar aí nos comentários, você pode deixar o seu bom dia. Deixe também aí da cidade que você está nos acompanhando, de onde você nos acompanha, que eu vejo aqui pelo meu retorno. E assim também, vocês vão se conhecendo, né? Um vai se comunicando com o outro. E essa sala é nossa, essa sala não é minha. Eu dedico essa sala a você, meu amigo, você minha amiga, você meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado, como compromisso de todos os dias, entrar nessa sala para juntos lermos a palavra do nosso Senhor. Eu vou te dar aqui algumas breves explicações. Não é um estudo profundo, não é um devocional. Nós estamos fazendo uma leitura panorâmica e alguns pontos relevantes. Eu estou dando uma pausa para dar uma breve explicação. Repito, ainda esse ano teremos encontros onde iremos nos aprofundar em temas, em assuntos à parte. E aí eu vou me comunicando e avisando vocês, tá bom? Sendo assim, vamos fazer a nossa oração. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por gentileza, se assim você puder. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço por mais uma manhã na tua presença, por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de estar com essa pessoa aí do outro lado, para juntos lermos a tua palavra. Peço que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso entendimento e me dê aqui um toque, me dê aqui um sinal, um sopro, um insight dos momentos em que eu devo parar para poder falar com essa pessoa aquilo que é relevante, aquilo que não tem como passar em uma leitura apenas. Então, o Senhor tem a liberdade para fazer isso, essa liberdade é do Senhor, o Senhor tem a liberdade para agir no nosso meio através deste feito. Assim eu peço e agradeço ao Senhor na certeza que o Senhor sempre ouve a nossa oração, que assim seja, graças a Deus. E assim, com certeza, será. Nós vamos seguir aqui, acabei abaixando o áudio sem querer. Vamos seguir aqui com a nossa leitura. Eu vou colocar a Bíblia na tela. Tá aí, ó. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, a parábola do semeador. Já lembro, Mateus, me perdoe. Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Já lemos sobre essa parábola no livro de Marcos e dei algumas explicações. Então, vamos fazer uma leitura aqui mais dinâmica. Como sempre, aconselho a você que tenha o seu marca-texto, tenha aí a sua caneta para fazer as suas anotações. Se você tiver dúvida, você pode me perguntar através do meu WhatsApp. Você pode enviar uma mensagem lá no grupo fechado. Quem não entrou no grupo ainda, você pode mandar uma mensagem no link que está aqui abaixo. Deixa eu só fazer aqui uma configuração para não bloquear a tela do meu celular, para a Bíblia ficar constante aí na sua tela. Então você pode entrar no grupo fechado, tá?
Nós temos um grupo onde todos os dias ali a gente tira dúvida. Quem tem dúvida me manda uma mensagem e a gente responde esclarecendo as dúvidas, tá bom? Agora sim, vamos seguir. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele vai explicar essa parábola já já. Vamos continuar aqui. Gente, peço perdão mais uma vez. Mudança de clima aqui em São Paulo acaba mexendo um pouco comigo, mas não é por isso que eu vou deixar de estar aqui com vocês todos os dias. Só se for assim, motivo de força maior mesmo. Mas se Deus quiser e assim nos der saúde total, eu posso estar até bem debilitado. Vou estar aqui com vocês todos os dias. Eu tenho um compromisso da gente seguir esse plano de leitura bíblico anual. Não se incomode, desculpe se às vezes dá aquela fungada, né? Mas vamos seguir. Por que Jesus usava parábolas? Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Eu expliquei sobre isso no livro de Marcos. Por que Jesus falava por parábolas? E realmente essa era a intenção, que eles ouvissem e não entendessem. A intenção era que eles não se convertessem. Por quê? Que eles não poderiam naquele momento se converter. Essa explicação está nas leituras anteriores. Resgata lá, está tudo salvo. Quem quiser o link, me pede no meu WhatsApp. Entra para o grupo e pede. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês que veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês que ouvem. Pois, em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que você está vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Agora, ele vai explicar a parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, gente, ó, a semente é a palavra. Ó, pega aí a sua caneta, ó, capítulo 13, versículo 3. Deixa eu te ajudar nisso aqui, ó. Capítulo 13, versículo 3. Ó. Nessa parte aqui, você faz o seguinte, ó. Nessa parte aqui, ó. Eis que o semeador saiu a semear, ó. O semeador, você vai fazer o seguinte.
Nessa palavra semeador, do versículo 3, você puxa assim uma flechinha e escreva: quem é o semeador? O semeador é Jesus. Ele está falando dele mesmo. O semeador é um pastor. O semeador é alguém que prega. O semeador é alguém que lança a palavra. Então faz uma flechinha, ó, lá onde está semeador, para ficar fácil de você entender. Escreve assim, ó, semeador. É Jesus, é um pastor, é um pregador. Saiu a semear. Semear o quê? O que é a semente? A palavra. Então, lá em semear, faz uma flechinha assim, ó, escreve palavra. Ó. Faz assim, ó. Certo? Escreve aí, que aí vai ficar mais fácil você entender. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. O que é o caminho? As pessoas. Então, o semeador é o pregador, no caso aqui ele estava falando dele mesmo. A semente é a palavra e o caminho. O caminho, o solo, a terra, ou seja, onde cai a semente é a pessoa. A semente é a palavra. O semeador é o pregador. Aí ele explica lá embaixo, ó. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então Jesus está falando aqui que às vezes a palavra ela é lançada a 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquele que logo o diabo vem e arrebata. O segundo tipo de pessoa é aquele que cai num solo no meio do caminho, não tem raiz, não aprofunda. Então, vem as angústias, vem as tristezas, vem as preocupações e logo ela sai, ela não tem firmeza. E o que caiu no meio dos espinhos, a terceira pessoa, é semelhante àquela que é sufocada pelo que está em volta, sabe? O burburinho, os falatórios, as coisas que vão acontecendo acabam sufocando e ela não produz fruto. A única que produziu fruto é a que a palavra criou raiz. A palavra ela tem que penetrar no seu coração. Que tal você escrever aí nos comentários? Escreva aí nos comentários. Você que está acompanhando essa gravação ao vivo ou em um outro momento gravado, escreva aí nos comentários. A palavra tem que penetrar. Escreva aí. A palavra tem que penetrar. Escreva por gentileza nos comentários. A palavra tem que penetrar. Se a palavra não penetrar no seu coração, não produz frutos. Cuidado para o maligno não arrebatar. Cuidado para o seu coração não ser rochoso. Recebe com alegria na hora. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Mas depois logo arrebata do seu coração. E muito cuidado com aquilo que quer sufocar. Aquilo que está em volta. Pessoas, coisas que querem sufocar. Que o seu coração seja como uma terra boa. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso.
Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também o trigo. Pense comigo. Às vezes você já ouviu essa palavra aqui de outra forma e não entendeu. Talvez você está me assistindo nesse momento e já ouviu dizer o seguinte: todas as vezes que uma pessoa sai da igreja ou deixa um ofício, um oficial da obra deixa um ofício, dá licença, é porque Deus tirou o joio do meio do trigo. Você já ouviu isso? Alguém já falou isso para você? Fulano saiu do ministério, deixou o ofício, saiu da igreja. E aí alguém chega e fala assim: ah, isso aí é porque Deus está limpando a obra. Deus está tirando o joio do meio do trigo, está arrancando o joio do meio do trigo. Falácia. Parece verdade, mas não é. E se pregar isso, se torna uma heresia. Porque não é isso que a Bíblia diz. Gente, isso é muito profundo. Olha o que eles falaram para o Senhor. O Senhor da parábola é Cristo. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Olha só. E o dono da casa respondeu o quê? Não. Porque ao separar o joio, vocês poderão também arrancar também com ele o trigo. Ficou claro? Ele não arranca o joio, porque o trigo pode ir junto. E qual vai ser o momento em que isso vai acontecer? Olha só. Deixem que eles cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então a parábola, você vai ver na explicação da parábola em que momento que Deus vai arrancar o joio do meio do trigo. Não é agora, não é aqui. Não acredite quando falarem isso para você. Ah, um oficial deixou o ofício, é Deus que arrancou o joio do meio do trigo. Não, ele não vai fazer isso agora. Na explicação da parábola, Jesus ele explica a parábola, você vai entender. Vamos continuar aqui. Vamos seguir a leitura, daqui a pouco vai vir a explicação. A parábola do grão de mostarda. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar em seus ramos. Eu falei sobre isso em Marcos. A parábola do fermento. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Olha o mistério. Então o reino dos céus ele vai entregando aos poucos. É semelhante a uma mulher que pega o fermento em 3 medidas, até que fique tudo levedado. Então aos poucos o reino dos céus vai se revelando para aqueles que o buscam, para aqueles que buscam o reino dos céus. O uso das parábolas. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora vem a explicação da parábola do joio. Olha que interessante, meu povo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu:
O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quem é o que semeia a boa semente? É Jesus. Já falei para você escrever lá no início. Desculpe. O campo é o mundo. Ele comprou. O campo onde foi plantado é o mundo. Então, esse mundo, ele veio ao mundo, que é o campo, Jesus, Filho do Homem, e lançou a semente. Ó. A boa semente são os filhos do reino. A palavra que é implantada, a palavra que é lançada. Mas o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Aqui, gente, está revelado aqui, ó. Olha aí. Olha aí na sua tela. Deixa eu ler com você na sua tela. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros, os anjos. Então falaram, mestre, o senhor quer que arranque o joio? O que o mestre falou? Não, deixa para não arrancar o trigo junto com o joio. Na hora da ceifa, na hora da colheita, eu vou mandar os ceifeiros para fazer isso. E qual que é a hora da colheita? Leia aí na tela. O fim dos tempos. Então, na sua volta, no fim dos tempos, na volta de Cristo, ele vai dar ordem aos anjos, os anjos que vão fazer isso. Quem vai limpar, quem vai separar o joio do trigo são os anjos na hora da vinda de Cristo. Ali vai revelar quem é quem. Não é agora. Não é agora. Não caia nessa conversa. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Então o joio vai ser, os anjos vão ajuntar assim, ó, como um feixe, está escrito, e vai ser lançado no fogo, no inferno, vai ser condenado. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Atenção, hein? Atenção. Quem serve de pedra de tropeço, quem prega heresia, quem não faz como deve ser feito, serão lançados na fornalha acesa. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma boa pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pecadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Tá vendo? O reino dos céus vai ser semelhante a isso. Joga uma rede, vem os bons para o cesto, os ruins para fora. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e coisas velhas. Então Jesus perguntou: vocês entenderam essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, depois que Jesus fala como vai ser, que vai ter uma separação, que vai jogar uma rede, peixe ruim para um lado, peixe bom para o outro, joio para um lado, trigo para o outro. Como que vai acontecer isso? Semelhante a um pai que tira do depósito coisas novas e coisas velhas. Você sabe o que são essas coisas novas e coisas velhas? São os livros. São os livros que serão abertos e foram vistos. Anota a referência para depois você ler se você quiser. Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel 7, versículo 9.
Apocalipse 20, versículo 12. A Bíblia fala na profecia de Daniel e na visão de João que no dia do julgamento vão se abrir livros e ali vai estar escrito todas as coisas velhas e coisas novas, tudo. Semelhante a um pai que abre um tesouro é o que vai acontecer nesse dia. Vai estar tudo registrado lá. A boa notícia para você que está participando desse plano de leitura bíblico anual é que está sendo anotado nos livros, no livro da sua vida, a sua atitude no ano de 2022 de se aprofundar na leitura da palavra de Deus. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? Olha, gente, aqui mostra que Maria teve mais filhos. Aqui mostra, aqui prova. Aí há quem fala assim, não, esse Tiago aí é outro. Não, nós lemos ontem que quando se trata de Tiago, filho de Alfeu, fala Tiago, filho de Alfeu. Quando é Tiago maior, fala é o Tiago maior, é o Tiago menor. O Tiago, irmão de Jesus, é só Tiago. Filho de Maria, irmão de Jesus. Está escrito aqui, ó. Então eles falaram assim, ó. De onde vem tanto poder desse Jesus aí? Ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então o que aconteceu? Quando viram Jesus realizando aqueles feitos, aqueles milagres, na terra dele, eles falaram assim, isso aí a gente conhece, aí era um menino, cresceu aqui, filho do carpinteiro. Não, isso aí, ficaram escandalizados, não creram. Aí Jesus saiu dali sem poder realizar muitos milagres. Já falei até um pouco mais sobre isso no livro de Marcos, né? Vamos lá, Bíblia na tela, Mateus capítulo 14. Mateus 14. A morte de João Batista, como foi? Vamos narrar aqui. Porque naquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. E por isso, forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como um profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordem para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para o deserto, à parte, para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram:
não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, a grama ali, né? Pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esses deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, tinha mais de 10.000 pessoas ali que foram alimentadas. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. Essa história está bem clara, né? Desculpa, gente. Deixa eu respirar um pouco. Resfriado. Jesus cura em Genezaré. Estando ali no outro lado, chegaram à terra. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar todos aqueles arredores e trouxeram-lhe todos os enfermos e pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficaram curados. Jesus e a tradição dos anciãos, dos antigos. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Eu expliquei sobre isso, pessoal, no livro de Marcos. A explicação foi bem clara. O que Jesus quis dizer aqui nesse momento? Eles colocaram uma nova doutrina, dizendo que ainda que um pai ou uma mãe pedisse alguma coisa, e aquela coisa eles pronunciassem uma palavra e dizia: isso é dedicado ao Senhor, então eles não eram obrigados a fazer, eles não poderiam até desonrar pai e mãe. Mas a explicação mais clara está lá na leitura de Marcos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados?
Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou, essa será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Olha como Jesus era centrado, né? Então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração do homem. É isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. A mulher cananeia. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se dela, disseram: Então os seus discípulos, aproximando-se dela, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Você vê que a mulher manifestou uma fé. Mesmo Jesus não querendo, mesmo Jesus dizendo: eu não vou fazer nada por você, eu vim primeiro para os filhos, você é cananeia, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela falou: Senhor, mas só uma migalhinha, só um pouquinho do seu poder, o Senhor é muito grande. O que eu estou pedindo não é nada comparado àquilo que o Senhor pode fazer. Aí Jesus falou: que fé, hein? Que fé, que você também manifeste essa fé, que você tenha essa sua fé. Creia que o nosso Deus é muito maior do que qualquer luta, do que qualquer problema, qualquer situação que você enfrentar. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos, e muitos outros os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Houve ali a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Jesus chamou os seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Eu não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo sentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos. E estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdã. Assim a gente encerra, pessoal. Vamos parar por aqui. Haverão dias que nós vamos fazer uma leitura um pouco mais. A gente vai precisar ler 4 capítulos, 5, 6, 7, porque eu estou aqui em uma contagem para que a gente leia todos em um ano. Quando os capítulos são muito grandes, não tem como a gente ler muito, senão fica muito extenso. E quando os capítulos forem menores, a gente vai ler mais, tá bom? Eu espero que você esteja gostando,
que o Espírito de Deus esteja tendo acesso ao seu coração, que o seu coração seja como aquela terra boa, que caindo a semente produziu o fruto a 30, a 60 e a 100 por um. De todo o meu coração eu estarei com você todos os dias desse ano de 2022, onde nós iremos juntos ler toda a Bíblia. Prometo a você que eu vou trazer estudos profundos também esse ano, porque nesse horário não tem como a gente se aprofundar tanto, mas alguns temas eu vou destacar e vou falar, olha gente, tal dia, tal hora, um estudo mais profundo, quem quiser participar, eu vou abrir a minha Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos mergulhar, nós vamos imergir 1, 2, 3, 4 horas para poder entender de uma forma mais profunda acerca dos assuntos mais relevantes e mais polêmicos, tá bom? Gente, dá o like aí no vídeo, clica no joinha, curte o que a gente está fazendo, mostra para a plataforma que é interessante. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal, aqui abaixo, toca no sininho, ativa as notificações, sempre deixa os seus comentários. Isso ajuda e muito para que essa gravação seja entregue para outras pessoas. O YouTube, quando vê que as pessoas estão curtindo, eles distribuem, faz com que chegue a mais pessoas. Deixe Deus usar o seu dedo, curte aí, clica aí no joinha, faça como tem que ser feito. Quem ainda não me segue no Instagram, procura lá, PR Anderson Guerra. Todos os dias a gente vai se falando mais pelos stories, eu vou fazendo mais postagens lá durante o dia pelo Instagram, tá bom? Um abraço de fé e força, Deus abençoe o seu dia. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal do YouTube. Um abraço, até mais.